São Charbel Makhlouf foi um monge católico maronita libanês. Nasceu em 8 de maio de 1828 e faleceu em 24 de dezembro de 1898, deixando como legado uma vida de fé tão pura e humilde que tocou o céu. Com esse coração íntegro e uma devoção reconhecidamente inabalável, ele se tornou um exemplo silencioso de virtude, vivendo quase toda a sua jornada religiosa na reclusão de um mosteiro e mais tarde como eremita em uma gruta. Embora tenha nascido e morrido no Líbano do século XIX, sua vida ecoa através dos tempos como uma palavra viva de Deus e um farol de esperança. Declarado santo pela Igreja Católica, São Charbel transcende o tempo e o espaço, inspirando homens, mulheres e crianças de todas as épocas e lugares a seguirem o caminho de humildade que leva a Deus. Sua história nos lembra que o maior poder da fé está na simplicidade e na entrega, mesmo quando vivemos longe dos olhares do mundo. Charbel foi batizado como Youssef Antou Makhlouf, ou José Antônio, em português. Ele nasceu numa pequena aldeia de nome Beca Cafra, no Líbano. Ele era o mais novo de 5 irmãos e seus pais eram devotos agricultores maronitas. Porém, quando ele estava com 3 anos de idade, ele ficou órfão de pai, mas encontrou na fé um refúgio e uma fortaleza. A austeridade era uma das características daquela família. Ainda na sua infância, o menino demonstrou uma inclinação profunda para a vida espiritual, provavelmente influenciado por sua piedosa mãe e pelos 2 tios que já eram eremitas. O menino já sabia colocar sua mente e coração nas mais elevadas regiões celestiais. O pequeno José tinha o hábito de se afastar de seus companheiros para ir rezar sozinho em uma gruta que havia ali perto de sua casa. Seus colegas ironizavam, dizendo que aquela era a gruta do santo. Na adolescência, José ajudava sua mãe nas diversas tarefas domésticas, como, por exemplo, retirar grossas camadas de neve que cobriam a casa durante o inverno, assim como também ajudar no preparo do tradicional pão libanês, que era feito em casa. Durante a primavera, José pastoreava os animais e ajudava a família no cultivo de amoreiras, essenciais para a criação do bicho da seda, uma atividade que, naquela época, importantíssima para o sustento de muitas famílias da montanha. Havia ali na aldeia uma pequena escola, perto da igreja, onde os alunos eram reunidos debaixo de um carvalho. Ali eles aprendiam a ler e escrever. Porém, o coração do pequeno José almejava algo muito além desta vida cotidiana. Ele rezava fervorosamente à Virgem Santíssima, pedindo a graça de se tornar um monge, a exemplo de seus 2 tios maternos que viviam no mosteiro de Santo Antão. Com o tempo, essa vocação monástica foi ficando cada vez mais evidente, a ponto de José perceber que o mundo ao seu redor não podia preencher a sua sede de Deus. Embora a família já soubesse do desejo de José de se tornar monge, sua mãe e seus tios, apegados a ele, relutavam em deixá-lo seguir esse caminho. Na esperança de que ele escolhesse o casamento, arranjaram-lhe uma pretendente. Era Miriam, uma jovem piedosa da vizinhança, que parecia realmente gostar de José. Mas o coração de José ansiava por outro tipo de matrimônio. Um dia, ele ouviu uma voz interior dizendo: "Deixa tudo e segue a Cristo para ganhar tudo." Quando ele completou 23 anos, decidiu seguir o chamado divino. Numa madrugada do ano de 1851, ele saiu de casa sem avisar a ninguém, nem mesmo a sua mãe. Ele deixou sua aldeia, caminhou mais de um dia a pé e se apresentou no mosteiro de Nossa Senhora de Maifuk, um mosteiro que pertence à ordem libanesa maronita na região de Byblos. Ali ele foi acolhido como noviço e adotou o nome de Charbel, em homenagem a São Charbel, que foi martirizado no século II no Oriente Médio.
Nada parecia desviá-lo dessa decisão livre e inspirada. Quando sua mãe e outros parentes descobriram o que o filho havia feito, foram várias vezes lá no mosteiro para tentar convencê-lo a voltar. Mas José sempre respondia da mesma forma: Deus me quer inteiramente para ele. Ao concluir seu noviciado, o irmão Charbel foi enviado para o mosteiro de São Marum de Anaia. Ali ele fez mais um ano de preparação. O irmão Charbel tinha uma rotina monástica muito intensa. Ali ele tinha de viver os princípios da autossuficiência e realizar muitas tarefas, como, por exemplo, lavar roupa, fazer o pão, trabalhar na carpintaria e também na agricultura. Durante 7 vezes ao dia, ele cantava o ofício divino em aramaico, que é a língua de Jesus, e praticava também muitas penitências, estudo da liturgia e a oração profunda. No dia 1 de novembro de 1853, aos 25 anos, irmão Charbel pronunciou seus votos solenes, os votos de obediência, pobreza e castidade. Aquele foi um dia muito feliz, seu coração estava em júbilo, pois agora sentia que era totalmente de Deus. O irmão Charbel foi então enviado ao mosteiro de São Cipriano, na verdade um seminário, onde ele deu continuidade aos seus estudos de filosofia e teologia. Ali ele se destacou não apenas pelo seu desempenho acadêmico, mas sobretudo pelo seu fervor espiritual e pelo exemplo de santidade que transmitia aos demais. No ano de 1859, ele foi ordenado sacerdote e logo após isso retornou ao mosteiro de São Marum de Anaia. Durante 16 anos ele viveu ali em comunidade com os irmãos, seguindo uma rotina rigorosa dedicada à oração, ao jejum e ao trabalho incansável nos campos do mosteiro, vivendo plenamente aquele lema beneditino que diz ora et labora, ou seja, uma existência consagrada à oração e ao trabalho. Com o passar do tempo, o irmão Charbel sentiu o chamado de avançar mais profundamente em sua jornada espiritual. Ele desejava servir a Deus em um estado ainda mais austero e, por isso, solicitou aos seus superiores a permissão para abraçar a vida de eremita. Essa decisão, tratada com extremo cuidado, refletia sua disposição em abrir mão de toda a convivência e das atividades comunitárias para se dedicar à solidão, ao silêncio e à intercessão pela Igreja. A vida do eremita é alguém que busca uma comunhão íntima com Deus, renunciando aos confortos mundanos e à convivência para viver em oração constante e penitência. A história da Igreja está repleta de grandes exemplos de santos eremitas, como Santo Antão do Deserto, São Paulo de Tebas e Santa Maria do Egito, da qual já falei aqui na trilogia Anjo do Deserto. A figura do eremita é, na verdade, de extrema importância espiritual, pois ela sustenta a Igreja por meio de orações e sacrifícios. Ao escolher a vida eremítica, o irmão Charbel revelava seu desejo de se entregar totalmente a Deus, sendo uma ponte invisível entre o céu e a terra, na busca incessante pela comunhão divina. A cela do irmão Charbel era, na verdade, uma gruta de cerca de 6 metros quadrados, contendo apenas o essencial. Ali tinha um colchão de folha de carvalho, uma lâmpada de azeite, um prato de madeira sobre um banquinho, uma pedra que lhe servia de assento e alguns livros de oração. Entre eles estava A Imitação de Cristo, um clássico da literatura espiritual do século XV para aqueles que buscam o progresso na vida interior. Ali o eremita passava horas ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento, mergulhado em oração silenciosa. O eremita mantinha também uma alimentação simples, com uma única refeição diária, sempre às 14 horas. Essa alimentação consistia em água, legumes, cereais e azeitonas. Ele nunca provava carne ou frutas, e toda a refeição era trazida pelos irmãos do mosteiro. Agora, há algo de fascinante na vida dos eremitas, porque quanto mais eles se afastavam do mundo para estarem próximos de Deus,
mais próximos eles se tornavam das pessoas. Porque, ao se retirarem do convívio comum para viverem uma vida voltada exclusivamente ao divino, eles acabavam, paradoxalmente, tocando o coração de muitos, espalhando sua influência e tornando-se conhecidos em todo o mundo. Um caso muito conhecido nesse sentido é Santo Antão, que, quanto mais fugia para o interior do deserto, mais era seguido por pessoas que buscavam sua ajuda, curas, uma palavra de conselho. Então, certa vez ele encontrou um cemitério no deserto e foi morar ali. Logo descobriram onde ele estava e começaram a montar pequenas tendas ao seu redor. Dizem que até o imperador Constantino I foi visitá-lo em busca de conselhos. E apesar da vida reclusa do irmão Charbel, sua fama de santidade se espalhou rapidamente. Muitos o procuravam e ele nunca negava ajuda aos irmãos. Seus superiores também frequentemente recorriam a ele em busca de orientação. Sempre sucinto, irmão Charbel falava apenas o necessário, e às vezes bastava algumas frases para orientar aqueles que o procuravam. Durante esse período e principalmente após sua morte, relatos de curas e milagres atribuídos a ele se multiplicaram, incluindo o caso famoso de uma mulher paralítica que recuperou a capacidade de andar quando tocou nas vestes do santo. No dia 16 de dezembro de 1898, por volta das 11 horas da manhã, o eremita padre Charbel celebrava como de costume a Santa Missa na capela do eremitério. No sublime momento da elevação da Santa Hóstia, ele fez a oração de acordo com a liturgia maronita. A oração em aramaico dizia: Ó Pai da verdade, eis aqui o vosso Filho, vítima de vosso agrado. Aceitai-o, pois ele sofreu a morte para minha justificação. Eis aqui o seu sangue derramado sobre o Gólgota para minha salvação. Aceitai minha oferenda. Após dizer essas palavras, irmão Charbel foi acometido por uma paralisia que o deixou agonizando por 8 dias, vindo a falecer em 24 de dezembro de 1898, na véspera de Natal. Ele estava com 70 anos de idade. Foi sepultado com simplicidade no cemitério do convento de São Marum de Anaia. Algumas décadas após a sua morte, mais precisamente no ano de 1950, durante uma exumação, seu corpo foi encontrado incorrupto. E dizem as testemunhas de que o corpo estava flexível e transpirava. E este fato teria causado grande impressão nos médicos da época. São Charbel foi canonizado em 1977 e sua festa litúrgica é celebrada no dia 24 de julho. Seu legado de fé, sacrifício, amor e humildade continua a inspirar aqueles que, como ele, desejam ardentemente tocar o céu através da simplicidade e desapego.